Dia lindo, dia abençoado a todas, mais uma vez aqui trazendo um pouco do que eu tenho vivido para vocês. Nesses últimos dias eu venho pensando muito nisso e aí eu resolvi gravar um vídeo referente a esse assunto. O tema desse vídeo de hoje é: e se eu tivesse feito? E se? Esse e se, gente, ele não existe. Você já parou para pensar nisso? E se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse feito aquilo? Ele não existe. Então eu vim trazer para vocês referente a isso, porque eu já me peguei falando isso várias vezes, pensando nisso várias vezes, e eu tenho certeza que você também do outro lado deve ter pensado várias vezes referente a algo que poderia ter feito, porém você não fez por algum motivo, e agora fica remoendo essa história. Agora conta pra mim aí do outro lado se você já se pegou falando dessa forma ou pensando dessa forma. Eu também já fiz isso várias vezes, como eu informei, e eu me lembro que eu tirei minha carteira com 30 anos. E se eu tivesse tirado com 20, com 18, eu fiz esse canal agora. E se eu tivesse feito há 5 anos atrás, há 10 anos atrás? Outra coisa também, se eu tivesse, sei lá, começado a dieta, se eu tivesse feito aquela viagem, o que eu entendi com isso? Que a gente fica remoendo essa história, a gente fica trazendo esse sofrimento pra gente, né? Vivendo ali no passado. E a gente não para poder pensar que tudo é uma jornada, tudo tem o seu tempo. A própria Bíblia diz que tem o tempo de morrer, de viver, de rir. E também tem o seu tempo de realizar os seus sonhos. O e se ele não existe, porque se você não fez, ele não existiu. Eu vou contar pra vocês um pouco da minha história. Eu comecei a querer aprender a dirigir com 20 anos. Inclusive eu pedi meu pai para poder me ensinar. Meu pai ensinou meu marido, os meus irmãos. Eu pedi para ele poder me ensinar. Porém meu pai é um pouquinho machista e preconceituoso referente à mulher dirigindo. E ele tem uma tal de referência dizendo que na família dele mulher não dirige. Mas essa referência, quando ele fala sobre isso, ele está falando da família da esposa dele. Porque a esposa dele mesmo tentou tirar carteira muitos anos atrás, ela não passou, ela acabou desistindo. As irmãs delas, nenhuma tem carteira, as sobrinhas, nenhuma tem carteira, na família dela, nenhuma mulher, pelo menos as mais próximas ali, não tem carteira. Então ele jogou um pouco essa referência acima de mim. Só que no meu caso, além de eu não ser da família dela, né, ela não é meu parente direto, na minha família a mulher dirige. Na minha família eu já sou a terceira, se eu não me engano, que é habilitada. Eu tenho 2 irmãs minhas também que são habilitadas, que dirigem. Eu tenho uma prima minha também que dirige muito bem. Inclusive essa minha prima, ela é habilitada até para caminhão. Ela dirige até carros grandes, né? No meu caso só tenho categoria B, mas ela não, ela dirige ônibus, caminhão. Então na nossa família, mulher dirige. E aí quando eu tinha lá os meus 20 anos, que eu pedi para ele poder me ensinar a dirigir, ele me deu um berro comigo, gritou comigo, eu perdi a paciência também, falei com ele que eu também não queria mais aprender. E acabou que eu deixei isso pra lá nesse tempo. Mas eu não tinha preparo emocional para poder aprender a dirigir com 20 anos. Eu era muito medrosa, muito medrosa. Eu vim de uma infância com medo da direção. Eu não sei se é porque quando eu era pequena, eu por várias vezes eu já andei no carro, né, e com o motorista meio bêbado, embriagado. Inclusive meu próprio pai, os meus tios. Então eu tinha muito medo. Eu me lembro uma vez vindo de um aniversário numa cidade próxima e meu tio veio dirigindo meio grogue e assim, qualquer reação que ele tinha, eu gritava, eu chorava, e foi uma situação muito ruim. E eu acho que eu deveria ter talvez uns 9 anos, e eu me lembro disso como se fosse hoje. E tudo isso foi fazendo que eu tivesse trauma na direção. Por esse motivo, com 20 anos eu ainda não estava preparada para poder tirar carteira. Se eu tivesse continuado, provavelmente eu não iria passar de primeira como eu passei. Às vezes eu ia ficar reprovando, não porque eu não tinha condições de aprender a dirigir, eu não tinha emocional para dirigir. E assim foi, né? Então quando eu entrei mais ou menos 26, 27, meu marido comprou o primeiro carro, ele começou a me dar as primeiras aulas, né? Mesmo também sendo um pouco resistente a ensinar a mulher a dirigir, que o meu esposo também era. Mas mesmo assim ele me ensinou. E aí devido a uma situação que aconteceu, que a gente precisou de alguém que tivesse carro, e eu não sabia dirigir, ele não estava próximo para poder me socorrer. E aí depois dessa situação, inclusive foi com o nosso filho, ele realmente resolveu me ensinar mesmo. E com um mês que ele me ensinando, todos os finais de semana, eu já comecei a dirigir sozinha. Isso eu já tinha 30 anos, tá, gente? E logo em seguida eu entrei na autoescola, e eu me lembro que quando foi para poder entrar na autoescola, eu ficava nervosa, eu ficava com medo, pensando, gente, não vou passar, eu vou ficar nervosa na hora. Mas logo em seguida eu comecei a pensar diferente. Eu comecei a pensar, eu posso, eu consigo. Eu conheço muitas mulheres que dirigem, e eu não tenho nada que me impeça de dirigir. Eu não tenho nenhum tipo de deficiência, de problema de saúde, né, que eu tô dizendo, que me impede de dirigir. Então eu posso, eu consigo. E assim foi, gente. Eu passei de primeira,
na aula teórica e eu passei de primeira na aula de direção. Então eu já sou habilitada aí, se eu não me engano, vai fazer 7 anos. Isso, vai fazer 7 anos que eu tenho habilitação. E hoje eu dirijo pra cima e pra baixo, inclusive eu dirijo também em BR, né? Quando a gente viaja, eu dirijo menos, claro que menos que meu esposo, mas eu ainda também dirijo em BR e não tenho medo. Realmente foi o preparar de Deus. Deus me preparou pro tempo certo. Então, como eu falei, às vezes o que não aconteceu antes, porque você não estava preparado. Você não estava ainda vivendo essa jornada, né? Porque às vezes é necessário você passar por todo esse processo para você poder conseguir conquistar o que você deseja. Outra história que eu vou contar para vocês também é referente a esse canal aqui agora. Gente, a Diane, de uns anos atrás, jamais estaria fazendo o que eu estou fazendo aqui agora. Nunca que eu ia me expor. Eu tinha até uma frase que eu falava que eu gostava de entrar mudo e sair calada. Apesar de ser bem comunicativa, eu era tímida. Eu acho que não era nem timidez, eu tinha uma autoestima muito baixa, eu me sentia muito inferior às pessoas. Por isso eu não gostava de me expor. Então a Diane, de um tempo atrás, ela jamais ia fazer isso. Ela nunca ia fazer isso. A Diane, de um tempo atrás, morria de vergonha. Se achava, né, a pessoa mais horrorosa do mundo, não se amava. Eu tive que passar por todo um processo. Eu tive que passar pelo autoconhecimento. Eu tive que começar dando, sabe, engatinhando, para depois começar a correr. Então eu fui pro autoconhecimento, eu fui pra essa parte de me desenvolver como pessoa, de me aceitar, de me amar, para eu poder conseguir estar aqui falando pra vocês. E glória a Deus, eu vivi esse processo. Então esse se ele não existe. Porque eu já me peguei uma vez pensando, nossa, as pessoas que iniciaram no YouTube lá nos anos, todo mundo tá muito bem financeiramente. Mas eu jamais ia passar por esse tipo de iniciativa. Eu jamais ia fazer isso no início, há 10 anos atrás. A minha própria mentalidade jamais ia deixar eu fazer isso. A Diane, já de uns 5 anos atrás, era preconceituosa. Achava que a rede social era somente para coisa fútil, se aparecer. A Diane, de um tempo atrás, era ignorante. Eu vejo que é por falta de conhecimento. Eu não via o YouTube ou até mesmo as outras redes sociais como ferramenta de bênção. Eu via realmente como ferramenta do ego, de querer se mostrar, né? E hoje eu vejo que eu era totalmente enganada referente a isso. Não tem nada a ver, óbvio que também pode ter sim pessoas que usam para isso, mas a grande maioria usa aqui para poder abençoar a vida, para poder ensinar, para poder repassar, entendeu? E é o que eu estou tentando fazer aqui agora também. Da mesma forma que um dia eu aprendi, eu estou aqui tentando ensinar o pouco que eu sei. Então, assim, tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora. Não adianta a gente querer passar o burro na frente das carroças, acho que é assim que minha mãe fala, não adianta. E tudo que você vive, talvez Deus está te preparando para algo maior lá na frente. Tudo que você vive, nada é em vão. Meu filho costuma até dizer, mãe, a gente precisa agradecer, a gente precisa comemorar as pequenas vitórias, porque às vezes visivelmente não está vendo resultado, mas essas pequenas coisas que você está plantando, você já está se preparando para algo maior que Deus tem para você depois. Então, esse si, para de ficar se frustrando, para de ficar se martirizando. Ele não existe. O existe é o agora. O que você pode fazer agora? O que seria o seu e se? É tirar carteira? É abrir um canal? Sei lá, fazer algum curso? É mudar de profissão? Que tal você realizar o seu e se agora? Talvez agora é o momento. Que tal você fazer isso? Você pensar dessa forma? Gente, hoje eu não me martirizo mais, até porque leite derramado não se volta atrás. Não fiz, por N motivos, tá tudo certo. O importante é fazer agora. O importante é você se realizar agora. Se você acha que você está preparado para isso, porque tem coisas, gente, que você não vai realizar agora. Às vezes tem coisas que você vai realizar com 40 anos, tem coisas que você vai realizar com 50, com 60. Tudo tem o seu tempo certo. Tudo tem o seu tempo certo. Eu, referente a isso também, eu ficava pensando, Deus, e se eu tivesse, meu esposo, ele tem uma empresa de modo planejado, e nós já passamos por situações financeiras muito ruins, assim, sabe, de viver na linha, assim, sabe, não passamos dificuldade, a gente viveu na linha, e muitas vezes eu pensava, gente, mas se eu tivesse administrado de uma maneira melhor, sabe, e se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, mas eu não fiz, e eu nem tinha preparo, nem conhecimento para isso. Hoje, que eu tô começando a colocar as coisas em dia, tô começando a organizar as coisas, uma vez eu pensei, gente, eu faço Ho'oponopono, né, eu gosto dessa parte eu acredito na lei da atração, até porque é bíblico, né, a gente planta para colher. E aí, eu pensei, gente, e se eu ganhasse na Mega Sena? Na verdade, eu sou contra jogo, tá, gente? E, inclusive, eu nunca nem joguei na Mega Sena, não que eu me lembre. Aí eu pensei, gente, mas se eu ganhasse na Mega Sena,
uns anos atrás, ou até mesmo hoje, tinha grande chance de eu ficar pobre de novo. Eu ia seguir o que a maioria, infelizmente, acontece. Por quê? Porque eu não sei lidar com dinheiro. Então a primeira coisa que eu deveria querer é aprender a lidar com dinheiro. E é isso que eu estou fazendo. Eu estou aprendendo a trabalhar com dinheiro, eu estou aprendendo sobre dinheiro. Eu estou aprendendo sobre dinheiro para aí sim Deus poder me abençoar. Porque quando esse dia chegar, eu vou estar preparada, eu vou saber o que fazer, né? Como fazer que esse dinheiro multiplique, como colocar o dinheiro para trabalhar para mim. Eu não estava preparada para isso. Inclusive, todos os dinheiros que passaram na nossa mão até uns anos atrás, foi-se embora. A gente fez escolhas ruins. Eu não estou endividada, graças a Deus não. Mas também não estou, sossegada, tranquila financeiramente. Ainda não. Mas é por quê? Porque eu estou vivendo o processo, estou me preparando para isso. Eu creio em nome de Jesus que esse dia ainda vai chegar. Como eu falei, tudo é uma jornada, tudo está se preparando você. Eu creio, né, que Deus está preparando você para algo maior que Ele tem para poder te entregar. Então viva essa jornada e espera o tempo certo da colheita. E pra gente poder colher, a gente precisa passar pelo processo, né? Tem que ter a preparação da terra. Não entendo muito de agricultura não, gente, mas tem que preparar primeiramente a terra, né? Depois você vem com a semente, e aí às vezes a semente começa a germinar lá debaixo da terra, você não tá vendo nada, né? Até que realmente ali fica visível ali aquela planta, até chegar no ponto de dar fruto e no ponto da colheita, gente, demora. Tem que ter o tempo. A gente precisa ter paciência para poder esperar esse tempo. E eu vou te falar, eu tô vivendo isso, e eu sei que não é fácil. Principalmente para quem é ansioso, que é o meu caso. Não é fácil, mas eu tenho aprendido e tenho esperado com paciência no Senhor o dia da colheita. Como eu falei para vocês, tá? O momento agora é de vocês pensarem no que vocês podem fazer hoje para poder, né, colher amanhã. Então comece a plantar hoje e perdoa seu passado, perdoa o que você não fez, até porque já não fez, porque não era pra fazer mesmo, tá tudo certo. E aí, gente, por gentileza, se esse vídeo fez sentido pra você, compartilhe, curta, se inscreva nesse canal, tá bom? Pra poder mais informações, pra poder trazer mais ideia pra vocês. Eu agradeço muito, viu, por ter me ouvido. Que Deus abençoe e até a próxima.